Vamos dar uma olhada no nosso site, tem uma reportagem que eu quero compartilhar com vocês. Chuvas que voltam a Porto Alegre, o nível do Guaíba deve voltar aos 5 metros. Tem um vídeo aqui no nosso site informando exatamente isso, que a chuva voltou hoje de manhã à capital dos gaúchos. A projeção da meteorologia é de que a capital e outros municípios tenham chuvas fortes ao longo de todo o fim de semana. Além da chuva, o frio chegou. O nosso repórter Higino Vasconcelos contou aqui na primeira edição do UOL News exatamente sobre esse assunto e tem alerta de perigo potencial feito para Porto Alegre. O tempo só deve melhorar na próxima terça-feira. Bom, vamos saber como o governo federal tem se movimentado agora na área dos direitos humanos. Quem está conosco é o ministro Silvio Almeida, a quem eu dou boa tarde também para o Thales Faria, que vai nos acompanhar para essa entrevista. Ministro, o senhor esteve ontem no Rio Grande do Sul, né, tomou pé da situação, conversou de perto com as autoridades locais. Como o Ministério, a sua pasta, né, tem atuado nessa crise no Rio Grande do Sul? Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Thales. Boa tarde a todas as pessoas que nos assistem, nos ouvem agora. O Ministério dos Direitos Humanos, desde os primeiros momentos dessa crise, tem atuado no território gaúcho, tem estado ao lado das pessoas do Rio Grande do Sul que estão sofrendo profundamente com essa tragédia. Então, desde os primeiros dias, assim que nos foram permitidas as condições de lá estar, a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, que é o órgão responsável dentro do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, por verificar as denúncias de violação de direitos humanos ou de situações degradantes, desembarcou por lá, juntamente também com uma equipe responsável já pela análise da situação de acesso a direito das pessoas que lá estavam, especialmente no que tange ao registro civil, aos documentos civis, porque nós sabemos que sem esses documentos as pessoas não conseguem sequer acessar direitos básicos. Então, nossa preocupação foi essa, verificar, no primeiro momento, como é que as pessoas estavam ali, enfim, e especialmente os grupos mais vulneráveis, acho que é bom dizer isso também. O Ministério dos Direitos Humanos tem uma preocupação, obviamente, universal, né? Ou seja, uma preocupação com todas as pessoas, né? No que tange à sua dignidade, ao seu núcleo fundamental de cuidados, que essas pessoas têm que ter, mas a nossa preocupação, fundamentalmente nessas tragédias, é com as pessoas que têm pouca capacidade de reação ou pouca capacidade de, enfim, de procurar ajuda, né? Uma menor capacidade de procurar ajuda nesses casos. Estou falando de quem? Estou falando das pessoas, das crianças e adolescentes, que foram nosso objeto de preocupação, pessoas em situação de rua, pessoas com deficiência, pessoas idosas e pessoas também que estão cumprindo pena ou então medida socioeducativa. São pessoas que estão em condições muito precárias e, nesse sentido, nós dirigimos um olhar especial para elas, sem descurar, obviamente, das pessoas outras que também precisam do auxílio do Ministério. Então, fizemos isso, estamos desde o início, e ontem fomos lá no território conversar também com as autoridades para oferecer ajuda. Acho que é muito importante dizer isso também, Diego e Thales. O papel do governo federal, por orientação do presidente Lula, é de oferecer ajuda. Não existe essa história de que se está lá para que haja algum tipo de protagonismo, ou para que também se aponte erros na condução enfim, dos trabalhos que estão sendo realizados. Nós estamos lá para oferecer ajuda, para saber o que as pessoas estão precisando, o que as autoridades precisam para intensificar o processo, primeiro, de salvamento das pessoas, porque depois a gente vai entrar numa outra fase. Assim que as águas baixarem, nós vamos ter que lidar com as feridas, processo de reconstrução, lidar também com o luto, que certamente abate todo o Brasil, mas especialmente as pessoas do Rio Grande do Sul. Então, eu fui lá pessoalmente conversar com as autoridades para saber o que elas estão precisando, o que é preciso para que nós possamos, do governo federal, somente da pasta de direitos humanos, ajudar aqueles que mais precisam diante dessa tragédia.